Então vamos lá, pessoal, vamos continuar nosso curso de Teoria das Estruturas 1. Vamos trabalhar hoje Vigas-Geber, uma estrutura bastante comum em alguns casos e interessante do ponto de vista da análise estrutural. Na aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre a teoria de Vigas-Geber, alguns princípios que norteiam o cálculo dessas Vigas-Gebers e vamos startar um exemplo, um exercício para a próxima aula. Então, muito bem, o que é uma viga Gerber? Pessoal, uma viga Gerber se trata sobre uma viga sobre diversos suportes. Ela é composta por rótulas de forma tal que seus trechos são estaticamente determinados quando elas formam um conjunto. Se elas estiverem separados, alguns desses trechos podem ser estaticamente indeterminados. Muito bem, quais são as características essenciais de uma viga Gerber? Primeiro, consiste na associação de vigas com estabilidade própria e outras sem estabilidade, como eu acabei de falar. A associação destas vigas sem estabilidade própria só vão adquirir estabilidade apoiando-se sobre outras vigas e transferindo essas reações para as demais estruturas que são estaticamente determinadas. Ainda das características, a ligação entre as partes se dá por meio de articulações rótulas, e o que é interessante é que essas rótulas impedem os deslocamentos relativos entre elas, mas não impede a rotação. É aquilo que a gente tem quando o professor nos ensina que o momento fletor na rótula sempre é nulo. Certo? Em geral, as vigas Gerber surgiram para resolver problemas de ordem estrutural e construtiva. Estruturas de grandes vãos ela é muito utilizada em galpões, pontes e assim por diante. Mas a quem se deu essa construção? Vamos ver um pouco mais adiante. Aqui, exemplificando o que eu falo em termos de deformação, se houver um deslocamento ou um recalque de apoio, a rotação na viga Gerber não é impedida, então ela vai se deslocar. Esse talvez seja um dos grandes problemas em relação a esse tipo de estrutura. E ela foi concebida pelo engenheiro alemão Heinrich Gerber em 1932 a 1912, que patenteou essa estrutura em 1866. Esse tipo de construção foi executada pela primeira vez em 87 em um rio lá na Alemanha e assim por diante vem sendo executada com algumas pontes no rio Kentucky nos Estados Unidos e outras aí pelo mundo. Em geral, a gente tem alguns exemplos aqui de vigas Gerber, ela muito associada a elementos de pré-moldados ou pré-fabricados. Vocês provavelmente já viram essas vigas e esses dentes em que uma estrutura se apoia entre outras, talvez vocês não tenham associado. Aqui a gente tem a viga Gerber com ferro guias para esperar. Da mesma forma aqui, uma estrutura içada por dois cabos já sendo posicionado com um ferrinho guia, ali uma viga Gerber, ela sozinha, ela é estaticamente determinada, a partir do momento em que eu apoio nas demais, ela torna-se estaticamente determinada. Mais um exemplo aqui, só para ilustrar, galpões são muito comuns a gente ter esse tipo de estrutura. E vamos entender como é que funciona a isostática do problema, a parte mais mecânica do problema. Eu tenho uma viga que, de uma forma geral, se ela não tivesse uma rótula associada a ela, seria uma viga de pé estática, como essa viga aí mostrada na ilustração. Contudo, ao adicionar uma rótula, eu posso separar ela em duas estruturas. Uma estrutura que tem uma estabilidade total, ou seja, isostática. As três equações de equilíbrio conseguem resolver o problema. Já do outro lado, eu tenho uma estrutura hipostática, onde ela é estaticamente indeterminada. A ideia é conceber essas estruturas de modo que a estrutura hipostática vai ser convertida em uma estrutura isostática virtual e vai transferir essas cargas para a estrutura isostática, como mostrado aí nesse outro exemplo, onde temos duas rótulas associadas a essa hiperestática global aí. Transformam em duas isostáticas e uma hipostática virtual. Qual a premissa básica? A viga Gerber é indeterminada, ou seja, geralmente ela é hipostática. Eu preciso convertê-la em uma estrutura isostática para aplicar os princípios das estáticas nela e a partir daí transferir essas cargas para as minhas outras estruturas que são estaticamente determinadas e assim trabalhar de forma global no meu sistema, como mostra aí, ó.
tem uma rótula entre dois apoios do primeiro gênero, no trecho 1, e um segundo trecho com mais duas forças concentradas lá no último apoio do segundo gênero. A ideia é eu separar qual é o grau de indeterminação da minha hipostática. Eu só tenho um apoio do lado esquerdo, então preciso introduzir 2 graus de liberdade de retenção para conseguir realmente torná-la uma estrutura isostática. Resolvo essa premissa isostática e converto ela em uma estrutura isostática e lançando os apoios, as reações que eu encontrei virtualmente da outra estrutura e resolvo de forma normal a outra estrutura, como a gente já consegue resolver. Quando eu tiver de posse de todas as reações de apoio, eu resolvo e corto os trechos para encontrar os esforços internos solicitantes dessa estrutura de forma normal. Então, para que a gente imagine, eu vou deixar esse exercício para que vocês iniciem e já partam para a próxima aula tentando resolver essa viga Gerber, incluindo as reações de apoio. Na próxima aula, vocês vão ver, a gente vai resolver todo o problema e ainda vamos resolver dos diagramas de esforços internos solicitantes desse tipo de estrutura. Então, até a próxima, um grande abraço e tchau!